Então, eu estou muito otimista que esse é o ano para duas coisas: para a gente fazer uma colheita e para fazer com que a verdade ganhe da mentira. Eu estou colocando na minha vida um desafio. Eu quero destruir a mentira. Esse é o embate meu. Eu quero destruir a mentira. Porque eu aprendi com a minha mãe desde pequeno. Meu filho, a verdade engatinha e a mentira voa. Porque é mais fácil mentir. E nós temos uma turma de gente aqui no Brasil que não sabe fazer outra coisa a não ser mentir, a fazer provocação, a ofender os outros, a falar mal de todo mundo. E eu quero um país de verdade. Eu quero um país em que as pessoas saibam o que vai acontecer e o governo tenha coragem de olhar nos olhos da pessoa. Se não puder fazer, diga porque não pode fazer. Mas fazer aquilo que o povo precisa. Então esse é o meu ano. Presta atenção, Nonato. Esse é o meu ano. Tá? Que eu quero desmascarar essa quantidade de mentira que tem na fake news no celular, todo mundo mentindo para todo mundo. Eu aprendi com uma mulher analfabeta que me ensinou: meu filho, você conhece a verdade pelos olhos. Quando você estiver conversando com uma pessoa, olhe nos olhos da pessoa, não olhe na boca, não. Porque a verdade não está nos lábios, a verdade está nos olhos. Eu aprendi isso com uma mulher analfabeta que me criou, que é minha mãe. Então é isso que eu vou fazer nesse país. Se você chegar no Pará e perguntar o que o governo anterior fez no Pará, eu duvido que vocês encontrem uma obra. Eu duvido que vocês encontrem uma casa verde amarela. Eu duvido que vocês encontrem um emprego verde amarelo. Olha, porque só se mentiu nesse país. Só se mentiu. Se permitiu a morte de mais de 700 mil pessoas por irresponsabilidade contra a vacina. Então falar mal virou a moda. Falar mal, vender fantasia, sabe? Provocar os outros, ofender os outros. Então, é por isso que eu digo, 2025 é o meu ano. Agora, se eu vou ser candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos, eu tenho que ter consciência comigo mesmo. Eu não posso mentir para ninguém, e muito menos para mim. Sabe? Se eu tiver com 100% de saúde, se eu tiver com a energia que eu tenho hoje, inclusive de cabeça limpa, sabe por quê? Eu caí um tombo, machuquei a cabeça e eu fiz um tratamento, limpei minha cabeça, tirei tudo que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa agora. Só ficou coisa boa e pensamento positivo. Então, é esse país, sabe, que a gente vai discutir em 2026. Se eu estiver legal e achar que eu posso ser candidato, eu posso ser candidato. Mas não é a minha prioridade agora. Eu quero governar 2025, eu quero andar esse país, eu quero visitar Belém, eu quero visitar a cidade do interior, quero visitar o Brasil inteiro, quero entregar as coisas que tem que ser feitas. É muita escola, é muito Instituto Federal, é muito programa de saúde. Cara, nós chegamos no Brasil agora, tinha 12 mil médicos no Mais Médicos, nós já estamos com 28 mil médicos, levando o médico para as cidades onde nunca se pensou ter um médico. Onde as crianças morriam sem ter uma assistência médica, onde as mulheres davam a luz sem ter uma assistência médica. Que país é esse? Então eu quero devolver a decência de tratamento do Estado ao povo brasileiro. Aí depois eu vou pensar em eleição. Depois eu vou pensar. Por enquanto eu quero fazer as entregas que eu prometi para o povo. Eu ainda não conversei com ele ainda não conversou comigo. O relacionamento entre Estado brasileiro Estado americano. Nós temos 200 anos de relação diplomática. O Brasil considera os Estados Unidos um país extremamente importante para a relação com o Brasil, e eu espero que os Estados Unidos reconheçam o Brasil como um país muito importante. Ora, se o Donald Trump cuidar dos Estados Unidos e eu cuidar do Brasil, se ele melhorar a vida do povo americano e eu melhorar a vida do Brasil, tudo estará maravilhosamente bem. O que eu estou preocupado é que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, virou uma espécie de patrono da democracia no mundo. Virou uma espécie de xerife do planeta Terra. Tá? Eles se colocaram nessa posição, defensor da democracia. Tá? Agora, os discursos não são mais esses. Me parece que a democracia não está valendo tanto. Então, sabe, que eles que foram os autores do Consenso de Washington, que defendiam o mercado livre, agora estão defendendo o protecionismo. É os americanos, é os Estados Unidos para os americanos, é tudo para os americanos. Vou taxar todos os produtos, vou tomar a Groenlândia, vou anexar o Canadá, vou tomar o Golfo do México, vou tomar o Canal do Panamá, vou expulsar 40 milhões de pessoas. É um discurso que não tem nada a ver com aquilo que os Estados Unidos fez depois da Segunda Guerra Mundial.
E eu me preocupo com isso, me preocupo porque o que está em risco no mundo é a democracia. A democracia, que é o melhor sistema de governo que nós colocamos desde a Segunda Guerra Mundial, e eles agora estão negando tudo isso. Eu acho delicado. Agora, enquanto os Estados Unidos estiverem nessa relação com o Brasil civilizada, harmônica, está tudo bem. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Sabe? Nós não queremos guerra, nós não queremos, sabe, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Ora, se o Trump tivesse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida. Haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. E eu acho que os Estados Unidos precisa pensar, sabe, que ele durante mais de 60 anos incentivou o mundo a um determinado posicionamento. O livre comércio era uma coisa que eles venderam, sabe, de forma alucinada depois dos anos 80, no tempo do Reagan, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, por que as empresas europeias e americanas foram para a China? Você sabe bem, foram para a China para aproveitar a mão de obra escrava de um país que tinha um regime muito duro, e todas as empresas, você não comprava nem uma cueca, nem um sapato, nem um paletó, nem um tênis se não tivesse made in China, made in China, made in China. O que os chineses fizeram? Copiaram. Sim. Copiaram. Diferente de nós no Brasil, que respeita a questão das patentes, eles copiaram tudo. Copiaram, se aperfeiçoaram, mandaram muita gente estudar, muito engenheiro, muito... O que aconteceu? A China hoje tem mais capacidade tecnológica do que os outros países. Ou seja, o capitalismo tentou explorar a mão de obra quase que escrava e os chineses deram uma lição. Aprenderam mais do que eles e hoje eles ensinam ao mundo muita coisa. Então, eu espero que o Trump perceba isso, espero que ele saiba que o mundo precisa de tranquilidade. O mundo não precisa de nervosismo. O mundo precisa de tranquilidade, porque somente com tranquilidade a economia vai crescer, as pessoas vão ficar bem de vida e a gente vai viver num regime democrático, civilizado, respeitando cada um as instituições brasileiras e ele respeitando as instituições americanas. Se isso acontecer, para mim está tudo bem. Portanto, eu não fico comentando as atitudes do Trump, eu acho que ele fala o que ele quiser, ele é presidente dos Estados Unidos. Agora, ele não pode fazer o que ele quiser, porque se fizer coisas que impliquem em resultados de outros países, sempre haverá uma reação. Aí entra a questão do farmácia popular. A ministra ontem anunciou que os 41 remédios que a farmácia popular entrega, que são remédios contínuos, aqueles que as pessoas têm que tomar a vida inteira, serão distribuídos gratuitamente. Repita, presidente, para deixar muito Todos claro. Os remédios que a farmácia popular entrega para pessoas que têm o uso do remédio continuado, aqueles que a pessoa precisa... Remédio para pressão, remédio para diabetes. Ou seja, se tem que tomar obrigatoriamente, esses remédios serão distribuídos gratuitamente para todo o povo brasileiro. Boa notícia. É isso. Boa notícia. Primeiro que quando eu tomei posse, logo em janeiro, eu fui para Hiroshima, no Japão, no encontro do G7. E lá eu encontrei a diretora-geral do FMI, que veio me cumprimentar e dizer que lamentava profundamente que o Brasil ia crescer só 0,8%. 0,8%, menos que 1%. E eu disse para ela, olha, você não conhece o Brasil. Você não conhece o meu governo. E nós vamos crescer mais do que isso. O que aconteceu? Nós crescemos 3,2%. Quase 4 vezes aquilo que ela previa. Aí o pessoal começou a dizer, não, 2024 o Brasil vai crescer só 1,5%, nós vamos crescer 3,7% em 2024. E começa agora outra vez, o Brasil vai diminuir, vai crescer, mas não vai crescer mais.
Porque as pessoas costumam analisar a chamada macroeconomia. O pessoal do Copom fica utilizando a macroeconomia, os bancos, os grandes empresários, e eu trabalho muito a microeconomia. O que vale para mim na economia é a quantidade de dinheiro que está circulando no bolso do povo pobre, no bolso do povo trabalhador, no bolso do pequeno proprietário rural. E esse dinheiro está crescendo. Porque eu tenho uma máxima na minha vida, Nonato, que é o seguinte: eu tenho uma coisa que eu carrego na minha alma. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Muito dinheiro na mão de poucos é construção de pobreza. Então, quando o dinheiro está na mão do povo, está circulando, o cara que pega R$200, R$300, R$500, ele não vai comprar dólar. Ele não vai aplicar em títulos do governo. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar o que comer. Ele vai comprar o que vestir, ele vai comprar material escolar para sua filha, ele vai comprar um chinelo, um sapato, ou seja, esse dinheiro volta imediatamente para o mercado. Ele voltando para o mercado, alguém vai ter que contratar mais um emprego. Aí o mercado contrata da fábrica, a fábrica vai ter que contratar mais um emprego, vai pagar mais um salário, que vai ter mais um consumidor. É isso que está fazendo a economia brasileira surpreender os chamados especialistas, os analistas na televisão, que nunca dão uma notícia boa, nunca acreditam em nada, é sempre desgraça, sempre desgraça, sempre desgraça. E como eu sou um cara, sabe, que vim lá de baixo, trabalhei muito tempo e acredito nessa circulação do recurso, eu vou te dizer o seguinte: nós surpreendemos 2023, 2024, vamos surpreender 2025 e vamos continuar crescendo.